Só faz sua raia, embora que a chuva caia, pra molhar aquele agreste, lá no nordeste do sertão, lá no nordeste do sertão, lá no nordeste do sertão. Carcará, pega, mata e come, carcará, vai morrer de fome. Carcará, pega pra matar e come, carcará, vai morrer de fome. Luana é pandeiro, Luana é Pará, Teresa samba sentada, Dalila samba de pé, lá no cais da Bahia, na roda de capoeira. Não tem lelê, não tem nada, não tem lelê de lalá. Ela, ila, ila, ô lelê, la, ila, ila, ô lelê, la, ila, ila, ô lelê. Foi sim, 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 foi não, 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 foi sim, 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 foi não, 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 foi hoje sim, amanhã não, foi hoje sim, amanhã não, foi sim, 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 foi não, 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 foi é tu que é moleque, moleque é tu que é moleque, moleque é tu, foi é tu que é moleque, moleque é tu, foi é tu que é moleque, moleque é tu, que é moleque, bebiriba é pau de pau, bebiriba, oi, bebiriba é pau, fazer biriba, bebiriba é pau, fazer biriba, oi, três folhas é pau, fazer biriba, oi, bebiriba é pau, fazer biriba, oi, bebiriba é pau, fazer biriba, biriba é pau, fazer biriba, oi, bebiriba é pau, oi, menino é pau, oi, bebiriba é pau. Eu fiz uma música por minha relação com o meu mestre, o Dunga. Eles falam que só o aluno que trai o mestre. Mas o meu mestre às vezes me traiu. Por causa de um outro mestre. Mas traiu por causa de mulher, isso é normal, né? Eu fiz mais ou menos isso aqui assim, ó. Meu mestre havia dormido na pedra e não avisou. Meu mestre sabia da areia na curva e não avisou. Foi traição, meu mestre, foi traição. Foi traição, seu Dunga, foi traição. Foi traição, meu mestre. Oh, foi lição, daí andei, dandaiá. Aí andei, dandaiá. Aí andei, dandaiá. Meu mestre sabia da arapuca armada e não me avisou. Meu mestre sabia da cama do gato e não me avisou. Foi traição, meu mestre, foi traição. Foi traição, meu mestre. Ou foi lição, daí andei, dandaiá. Daí andei, dandaiá. Daí andei, dandaiá. E daí vai.
Conto. A gente trabalhava na Boate Lidô. E eu era o braço direito do Negão, né? Eu era o contramestre dele, como fui 12 anos. E a gente foi convidado para fazer um show com 60 artistas na Boate Lidô, lá em Morés, lá perto da Getúlio Vargas, ali, uma boate antiga. E aí a gente fazia, eu entrava tocando berimbau, cantando uma música, e Dunga entrava numa fumaça, fazendo uma expressão corporal que pouca gente fazia igual Dunga, né? Ele e o Mão Branca. O Mão Branca entrava jogando também com ele. E aí, no ensaio na segunda-feira, tinha umas louras bonitas que tinham chegado da França para completar esse show, só aquelas artistas bonitas que era contratada. O Mão Branca começou a namorar uma chamada Mimi. A mãe da Mimi era muito bonita, uma loura bonita, e Negão sempre gostava de loura naquela época, né? Aí quando eu comecei a cantar uma cantiga que estava já no esquema para cantar, o Dunga viu a mãe da Mimi. Quando ele viu, para ele mostrar que ele era meu superior, que ele era o meu chefe, que ele era melhor, ele mandou eu, pá, essa música está enchendo o saco, canta outra música. E olhou para ela, para mostrar assim, aqui eu mando, eu vou, né, para mostrar para ela. Aí eu apelei, né? Aí eu falei, não. Então é o seguinte, a partir de agora eu já não sou mais seu contramestre. Agora eu já sou mestre, independente de você, que a primeira vez que você me desrespeitou foi hoje, e você está fazendo isso por causa de uma mulher, você me trocou por uma mulher, entendeu? Eu sempre fui meio rebelde, fui muito fiel, mas não aceitei. Aí foi quando eu fui embora de Belo Horizonte. Eu fui para Rondônia, fui para o mundo, depois de 2 anos aí eu senti falta do Negão e voltei. E estamos juntos até hoje. Vocês reataram? Reatamos. Mas isso provocou uma roda na outra semana, a roda da feira, que a roda da feira era muito pesada. E a roda da feira era 11 horas, no domingo. E aí, eu falei, o cara falou assim, pô, o Mão Branca chegou lá em casa, falou assim, ô, Donizete, aconteceu uma coisa que você não vai gostar. Eu falei, o que foi? Eu falei, eu tinha um problema com Paulo Braza, que era um mestre muito conceituado a nível nacional, carioca também, que passava por Belo Horizonte e estava em Ouro Preto, por causa da universidade, dava aula na Universidade Federal de Ouro Preto. E esse Paulo Braza não gostava de mim. Não sei porquê, era aquele negão líder de movimento negro, e eu sempre fui, na época só tinha eu mais uns 2 que era claro na roda. Eu, o Boca e o Léo, que os outros eram negão mesmo. E ele não gostava de mim. E aí um dia nesse dia, o Dunga chamou ele, Mão Branca falou, o Dunga chamou o Paulo Braza para ficar no seu lugar, depois que eu saí do show, nesse dia. Eu falei, o quê? Dunga chamou o Paulo Braza? Chamou o Paulo Braza. Eu não acreditei. Porque o Paulo Braza não ia na roda há tinha um ano, porque eu falei que se ele fosse eu ia fazer um jogo pesado com ele. E eu era briguento na época, né? Assim, briguento assim, eu treinava para luta, capoeira para mim sempre foi luta. Aí o Paulo Braza não ia na roda por isso. E ele dizia que não ia porque o Dunga era... me apoiava no Dunga. Quer dizer, que eu ia brigar com ele confiando no Dunga. Ele falava isso, né? Aí, o que acontece? Então, bom, agora o Dunga chamou ele para meu lugar na boate, aí ele vai para a roda. Aí o Mão Branca chegou lá em casa e falou, olha, a novidade é que o Paulo Braza está no seu lugar e diz ele que vai na roda e que você não vai. Aí eu falei, bom, aí que eu vou, né? Agora que eu vou. Quer dizer, eu estava... Porque, na verdade, era o seguinte, era Dunga e eu, com a turma nossa do Dunga, e o Negão e a turma do Negão, do Márcio, né? Que era o Boca, que eram os caras, Malandrinha, esses caras. Tinha uma rivalidade. Então a gente tinha o grupo, tinha divisão na roda, né? Era a turma do Dunga e a turma do Negão. Onde o próprio Macaco citou nesse instante aí, que ele ia mais na feira, que era a roda do pessoal do Negão. E esse Paulo Braza era amigo colado no Negão. Era cara que rodava o Brasil. O que acontece? Aí o Mão Branca falou assim, ô Donizete, o pessoal está apostando que você não vai na roda. Eu falei, você pode vender o que você tem aí e apostar que eu vou na roda. E foi a semana que eu mais treinei para ir em roda. Eu treinei como um louco, né? Eu sempre treinava escondido a mais, eu gostava de treinar, né? Aí quando eu cheguei na feira, a roda começava às 11 horas. Eu fiquei olhando de longe a roda. E eu nunca costumei jogar em roda, porque meu jogo nunca foi um jogo bonito. Eu não sabia fazer esse jogo bonito, né? Eu era mais assim de ficar esperando uma situação para trocar com alguém. Eu gostava de trocar, né? E aí eu fiquei de longe na roda. Aí a roda lotou, né? A roda lotou e todo mundo na expectativa. Donizete vem, não vem, Paulo Braza vem na roda, não vem e tal.
Aí Paulo Brás chegou, de longe eu vi. Aí quando o Paulo Brás chegou, daí a pouco começou a tocar o berimbau. Quando começou a tocar o berimbau, que eu sempre ficava no berimbau, eu fui para a roda. Aí eu cheguei, baixei na roda, peguei um amigo meu, que era o Léo, que era amigo lá da Academia do Dunga, mestre Léo hoje, que é angoleiro, virou angoleiro, e chamei ele para jogar. E ele jogava em cima, na época eu jogava uma regional bonita. Eu joguei em cima com ele, que o pessoal até achava que eu nem jogava. Mas eu sabia jogar. Eu só não me achava a nível de um macaco da vida, de um cobra mansa, de um Dunga a nível de fazer floreio em roda, né? Aí eu joguei um jogo bonito com o Léo para esquentar, e o Paulo Brás lá na Tabaco, Dunga, Paulo Brás, todo mundo. Quer dizer, tudo, tomara aquele susto que eu cheguei, né? Ainda vai chegar jogando. Aí chamei um tal de Tigrinho que tinha aqui. Tigrinho jogava, parecia uma cobra no chão. O cara era uma mola, Tigrinho que morreu. Chamei Tigrinho e comecei também a fazer. Eu dava macaco, sabia rodar de peão de cabeça, esse tempo, o básico eu fazia. Aí fiz aquele joguinho bonito com ele no chão, tinha feito com o Léo em cima. Aí quando eu parei em frente ao cobra, o Paulo Brás. Eu falei, mestre, agora é nós dois. Que tem um ano que você não vem na roda, né? E agora eu não estou com Dunga mais, agora é hora de nós dois. Aí ele tremeu. Ele falou assim, não vou, tal. Aí ficou meio feio para ele. O que eu fiz? Peguei um aluno dele, que hoje é um dos maiores goleiros que nós temos aqui, que é o Primo, mestre Primo. Primo era menino de roda, enchia linguiça na roda, né? Eu peguei Primo e comecei assim a brincar com o Primo, mas dar uns empurrãozinhos em Primo. Não ia bater no Primo porque era covardia. Porque Primo estava treinando com o Paulo Brás, era aluno dele. Falei, bom, eu vou cutucar o Primo aqui para o Paulo Brás entrar. Porque se o cara bate um aluno meu na roda, eu tenho que entrar. Aí nada dele entrar. Eu dava um empurrãozinho no Primo, e ele olhava para ele, ele baixava a cabeça e tal. Aí o que eu fiz? Em petulância, né? Esperei, botei Primo numa posição na roda, onde ele ficou entre o Paulo Brás e eu. E fingi, dei uma meia luz de compasso, e parei na lateral assim, e joguei uma chapa lateral nele, que é um golpe que se dá com a perna assim, tipo empurrando o cara. E ele joguei ele assim, ele caiu em cima de Paulo Brás com a tabaco e tal, o som bagunçou tudo. Essa história aqui todo mundo conhece. Aí o Dunga foi e parou. Falei, negão, agora você tem que ir, agora o homem passou do limite. O Dunga falou com ele. Ele falou, mestre, não dá para ir. Eu falei, então você vai dizer que você está com medo. Ele falou, não, eu estou com medo. Aí o Dunga falou, alguém se propõe aí a jogar com o homem? O homem está bravo. Todo mundo baixou a cabeça, aí o Dunga entrou. Aí nós ficamos 2 horas trocando pau na roda. O Dunga e eu. Mas como a gente treinava todo dia junto, ficou aquele troca-pau assim, mas um anulando o outro o tempo todo. Até embolar e cair no chão, aí um amigo meu, que não é capoeirista, que estava lá olhando a roda, que era até colega meu de faculdade, que eu fazia engenharia na época, ele foi, entrou e nos separou. Então, essa história foi uma história bacana. E hoje eu fiquei sabendo que o Paulo Brasa mora aqui em Ouro Preto e que ele criou um trauma tão grande nisso que ele fala, ele virou alcoólatra e está assim, quase que um mendigo lá, eu fiquei sabendo, infelizmente. E um aluno meu, aí eu pedi mão para ir lá, pedi mão branca para ir lá, mão branca para convidar ele para vir aqui, para a gente bater um papo, tirar isso, né? Aí mão branca falou comigo, rapaz, ele disse que não vai lá porque você está lá esperando ele para matar ele. E olha que tem 30 anos que eu não moro em Belo Horizonte. E ele colocou isso como uma neura, né, na cabeça dele. Mas eu mandei falar que eu amo ele, eu quero... Aquilo foi da capoeira, que eu nem lembrava mais disso, né? Mas ele ficou com isso na cabeça. Por ele não ter... E era capoeirão. Era um capoeiraço, entendeu? Então, foi isso. Eu sou de Vitória da Conquista. Eu fui criado, eu nasci lá e morava na Praça do Gil, que hoje é o pai do Gilberto Gil. Tem esse nome porque o pai do Gilberto Gil era um médico, morava do lado da casa do meu avô, da minha mãe. E eu, menino ainda, tinha um cara chamado Deodato, que era um cara grandão, aqueles cara assim, meio desorientadão, assim, olhão grande. Ele ficava fazendo roda debaixo de um pé de manga na casa dele, que morava na praça. E aí a gente começou, igual o Macaco falou, aquela coisa que te chama, né? O berimbau é impressionante, né? E eu entrei através do Deodato. E aí nós mudamos para Minas Gerais, para o Vale do Jequitinhonha, e meu pai era tropeiro, saía com burro, né? Ficava 6 meses fora. E meu pai conheceu uma cidade chamada Joaíma, no Vale do Jequitinhonha.
Onde lá para os 12, 13 anos a gente foi morar lá. Aí eu já tinha uma base razoável de capoeira, né? Porque eu era menino, então... Aí depois esse Deodato foi lá para Jequitinhonha dar aula. Ficou dando aula numa cadeia velha que nós arrumamos para ele dar aula lá. Isso em 60 e alguma coisa. Aí, minha cidade não tinha segundo grau. Só tinha primeiro grau, até a oitava série. Aí o que acontece? Nós fomos, tinha que sair para estudar, e eu vim para cá. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu perguntei, quem são os capoeiristas aqui? Aí falou, tem o Paulão da filosofia e tem o Dunga no terreiro dele, numa favela lá em cima, no Coração Eucarístico. Aí eu me identifiquei com o Dunga. Eu sempre gostei. O Dunga era mais capoeira de briga de rua, aquela coisa toda, né? Depois que ele mudou muito o Dunga, né? Ele virou mais, abrandou o jogo, mas naquela época tinha que brigar, né? Porque era disputa de bairro, o cara de um bairro com o outro e tal. E aí eu me identifiquei com o Dunga. Aí cheguei na academia do Dunga, no terreiro, não era academia, era uma quadra, que Dunga tomava conta de uma quadra das freiras, de uns padres alemães, ali onde é a casa dele hoje. Era uma quadra. E tinha um pé de manga, e debaixo dele tinha um barraco. Um barraco bem fraquinho mesmo, com as telhas de amianto espalhadas em cima. E aí eu cheguei lá, procurei o Dunga, e eu fiquei sabendo que era tipo, era equivalente a 50, era uns 50. Eu lembro que era 50, eu não lembro a moeda da época. Eu já levei o dinheiro, aí falei com ele que eu queria treinar com ele, que eu já tinha um começo, um início, né? E eu queria treinar com ele. Aí quando acabou a aula dele era pancadaria, né? Acabou a aula, ele me chamou lá dentro do barraco dele e falou assim, aos 50 que você me deu, tá aqui de volta e eu quero você para ser meu parceiro de treino. Aí minha história com o Dunga começou assim. Aí eu passei a ser Dunga gostava da briga mesmo, tanto que ele tinha acabado de fazer uma luta com Akio, que tinha sido o campeão mundial de karatê, que veio morar no Brasil. E o Dunga era do exército na época. E o Akio, aí os superiores deles lá colocaram os dois para fazer uma luta. O Dunga desmoralizou o Akio. De tanta rasteira, de botar no chão e tal. Aí o Dunga foi levantar ele assim numa queda. Ele deu um murro no Dunga, que o dente do Dunga saiu aqui no nariz. O Akio. Esse Akio você já viu falar, né? Não. Akio foi o primeiro cara a fazer karatê a nível mundial para Belo Horizonte. E morou aqui até há pouco tempo agora. Tem o Fraser, que é aluno dele. Os alunos dele aí são campeões brasileiros. E aí, muita gente ia lá desafiar o Dunga. Luta livre, luta americana. Chegava lá, o Dunga só para lá, pode levar lá pro terreiro, espera lá que eu estou me arrumando. O Dunga ia lá, o cara fala, só vale tipo assim, não vale chute. Só vale porrada e não sei o quê. O Dunga aceitava tudo. Do jeito que o cara queria. Chegava o cara lá rodando tchaco, dizendo que era Bruce Lee e tal, desafiava o Dunga, ia lá pro buraco, pro terreiro, e eu cansei de presenciar isso. E todos que foram, o Dunga anulava brincando. Por isso que ele virou esse cara briguento. Mas depois de um certo tempo, aí ele começou a querer mostrar só uma capoeira bonita, né? Um teatral, né? Então, é isso aí. Ele não era mestre, naquela época que eu disse, ele era só tinha ele em Conquista. Naquela época não existia a palavra mestre, entendeu? Até pastinha, você falava pastinha, ninguém falava mestre, pastinha. Falava, o bimba. Esse negócio de mestre virou depois que a capoeira começou a querer arrumar dinheiro com o negócio de vender cordel, né? Porque o cordel, a graduação, vem por causa da economia. Foi uma forma do capoeirista, do judoca, do karatê, ganhar um dinheiro, né? De ter que tanto tempo fazer uma graduação e vender ali pro cara, para ele ganhar um dinheiro. E na minha época não tinha isso. A gente treinava igual tá aqui, ó, de calça, de bota. Chegava lá, não tinha graduação. A graduação que teve na época do Deodato, eu era menino. Então, minha paixão veio pela questão do Deodato. Esse Deodato, depois, ele virou capitão do exército e ele reagiu a um assalto. 5 caras assaltando ele, os caras mataram ele, fuzilaram ele. Então, ele morreu ainda jovem. Então, meu primeiro professor foi ele, o segundo foi Dunga, até hoje é o Dunga. Não, morava, eu estudava em Belo Horizonte, né? E aí, quando eu voltava em Joaíma, no caso, aí eu ensinava capoeira. A vida toda, a capoeira é onde, quando ele está novo, a vibração, onde ele vai, ele quer ensinar. E não por dinheiro. Eu nunca ganhei R$1 com capoeira. Capoeira, para mim, sempre foi uma coisa que me dá prazer, me dá alegria. Eu sou engenheiro. Quando eu era rapazinho novo, na época do Deodato,
Ele mesmo falava comigo, você tem que ser alguma coisa. A capoeira não dá para viver de capoeira. Naquela época não dava para viver. Até porque não tinha escola. Você aprendia na rua, você aprendia na roda. Certo? Então eu fui fazer engenharia por isso. Eu falei, bom, eu vou fazer engenharia para eu me sustentar e capoeira para mim é minha vida. Eu sou... O que você é? Capoeira. Engenheiro. Mas primeiro eu sou capoeira. É o que me dá realmente prazer de vida, chama-se capoeira. Não só o jogo. Pô, ontem eu passei o dia com o Mão Branca, que é meu amigo de 50 anos de tempo. Hoje eu encontrei com o Macaco. Amanhã, hoje eu vou encontrar com o Dunga. Para mim isso é tão satisfatório. Às vezes me dá dor no corpo quando eu não tô no meio da capoeira. Me dá umas dores aqui, ó. Aí eu já sei que eu estou precisando ver algum capoeira, a gente sentar, bater papo, tocar berimbau, falar de história nossa. Aí para a dor, cara. Impressionante. Entendeu? Eu sinto falta disso. Então, você não deixa de ser capoeira, você deixa às vezes de jogar. Certo? Eu não vou ficar jogando capoeira hoje, sendo que tem uns meninos de 20 para jogar bonito. Eu vou ficar... Eu acho até meio mico. Ah, o cara quer me ver jogar, então vamos jogar, eu jogo. Eu não, se qualquer cara que me chamar para jogar, eu vou jogar. Por isso que eu me cuido. Agora, eu não chamo ninguém para jogar mais. Agora, o cara, eu não deixo a capoeira passar como covarde, porque eu ainda estou em condição de jogar, se precisar. Entendeu? Porque para mim, capoeira é luta. Para mim não é mais, pode ser tudo, mas antes de tudo ela é luta. O negro desenvolveu para não voltar para o cativeiro. E sou contra, discordo do mestre Macaco, que me desculpe, mas a discriminação, que talvez onde ele viveu não teve, mas aqui em Belo Horizonte nós fomos presos várias vezes só por estar jogando capoeira na Praça 7. Já fomos pegados, Dunga foi pegado com rede na Praça 7 por ser capoeira. A polícia Rotan jogou rede e botou ele dentro do camburão, ele conseguiu sair pela janelinha de cabeça para baixo. E fomos presos várias vezes pela polícia só por estar com berimbau na rua. Isso sofrendo discriminação. E eu sofri discriminação também em relação aos negros, alguns negros, como o Negão, o Chocolate Velho. Não é esse Chocolate Novo, não. É o velho. O que foi o melhor, para mim, um dos melhores cabelos que eu vi jogar. Eles me discriminaram por eu não ser negão. Entendeu? Aí foi bom que fez eu treinar, porque eu tinha que treinar para encarar eles, porque eles eram muito bons. Mas eu sofri a discriminação também, deles próprios, de alguns, né? De alguns. Meu pai não sabia que eu jogava capoeira, de tanto que a capoeira era discriminada. Eu tinha medo de contar para meu pai. Meu pai nunca viu eu tocar um berimbau da minha mãe, porque era tão proibida, principalmente nas famílias que queriam filho, né? Quando você vem para Minas, você nasce, você tem que ser alguém, entre aspas. Pelo menos lá em casa, minha mãe era do lar, meu pai tropeiro, lá nós temos engenheiro, tem médico, tem advogado, tem dentista, tem professor e tem Polícia Federal. Todos tiveram que fazer isso para dar obrigação. Minha mãe obrigava, minha mãe e meu pai. Então, em Minas tinha isso, né? Agora imagina eu ser capoeirista, que era considerado vagabundo, vadio. Na minha época era assim. Como jogar bola também era. Naquela época nossa, até ser cantor, a cantora era prostituta. Quando eu era menino, um cantor era prostituta, era isso. Então a capoeira era muito pior. Agora, hoje, eu vou te dar um exemplo. Hoje eu trabalho como engenheiro ainda, mas eu gostaria de trabalhar só como capoeira. Eu estou tentando fazer isso, para viver com dignidade, você não consegue. Porque você não é valorizado. Lá fora você é um artista, aqui você ainda é um sem o que fazer. Ainda existe isso aí, ainda existe isso. Tem hora que eu falo que eu sou capoeira, mas eu percebo alguns que discriminam ainda, até hoje. Então eu gostaria hoje de viver só de capoeira. Agora, eu sempre defendo a capoeira como luta, eu defendo como luta, e já sofri muito por isso. Ontem mesmo o Mão Branca me contando, que no aeroporto ontem, na Polícia Federal, ele com vestidinho assim, a caráter, que ele gosta, botou um chapéuzinho colorido, igual o mestre chegou ali e tal. E quando ele chegou, tinha uma fila de branco, com as bagagens desse tamanho, e ele entrou com uma bolsinha, porque ele veio para passar 4 dias. Aí uma Polícia Federal, uma mulher chegou para ele e falou, você foi sorteado para a gente olhar as suas coisas. Ele falou, mas eu fui sorteado? Tipo assim, ele sabe que não. Ah, então quem me sorteou gosta de chocolate, né? Porque tinha 6 brancos lá e ele com menor bagagem, só porque estava a caráter de capoeira, berimbauzinho, aquela coisa. Ele foi parado. E isso é o mundo todo faz isso, entendeu? Então no Brasil ainda é pior.
Você está entendendo? Então a gente que faz, o que vai dar aulinha ali, que não está nem aí, que vai cumprir a aula e vai embora e é outra coisa, isso aí vai. Agora a gente que defende a capoeira em roda de rua, que sai com berimbau na rua e para numa praça e toca o berimbau, entendeu? Eu fiz isso muito tempo, eu viajei para o Brasil todo com berimbau na mão. O dia que eu formei em 80, falei, mãe, agora deixa eu viver 1 ano ou 2 só com capoeira. Peguei meu berimbau, subi aí pela 116, pegando carona, fui parar lá em Manaus, em Belém. Belém eu peguei um navio com berimbau, por sorte. O cara que tomava conta do navio era iniciante de capoeira. Era uma viagem de 5 dias, no Rio Amazonas, ali descendo para Belém, para Manaus. Ele me acolheu, eu era uma estrela dele lá, me dava comida boa, me botava no melhor, porque ele era capoeira. Mas quem não era capoeira me olhava com olhos atravessados. Aí eu fiquei 1 ano, 2, na região de Rondônia, vivendo só disso, passando necessidade. Quem me acolhia? Quando havia um capoeira, tem um capoeira aqui em Rondônia, lá em tal cidade, eu ia lá, o cara me acolhia, me dava dinheiro para ir embora, me dava acolhida, me dava comida, aquela coisa toda. Teve um dia que eu cheguei em Manaus, eu estou assim com o berimbau, aí um cara falou assim, ei Barbudo, meu apelido era Barbudo, né? Eu falei, pô, será que a fome está me deixando aqui variando? Quando eu olhei, tinha um cara no poste, como se fosse a CEMIG daqui lá. O cara era da Praça 7, era pior de roda da Praça 7. E eu duro, sem dinheiro, eu fiquei 1 mês na casa dele lá, até arrumar um troco para eu descer para Rondônia, onde eu fiquei mais uns 2 anos. Também como capoeirista. Aí depois é que eu comecei a mexer com engenharia. Rapaz, eu dei sorte, né, de estar com o cara que mais tem música na alma, chama-se Dunga, né? Dunga, onde ele chega, não precisa jogar. O Dunga, onde ele chega, ele começa a cantar aqui, tocar a timba dele, e eu pego o triângulo, o outro pega ali um cachixi, pega um reco-reco, e todo mundo para. Então eu dei sorte de viver isso. E como eu não era um grande jogador de capoeira, o meu jogo não era atraente, não era bonito, eu ficava no berimbau. Então eles pediam para eu cantar. Lá no Nordeste, era só eu chegar, a mão branca mesmo, o Dunga, canta no Nordeste, para os dois jogar. Aí chegava outro, canta a pele é negra, né? Canta não sei qual. Então aí eu fui criando, tocava 4, 5 horas de berimbau sem parar. Macaco lembra disso, que eu chegava na roda lá de supetão, e eu segurava um canto se você pegar os vídeos velhos de YouTube aí, tem um mesmo na Praça 792, eu cantava a roda toda. E sem microfone, numa roda com 100 pessoas. Você rasga a goela, né? Eu tenho até problema na garganta até hoje por causa disso. Então, assim, eu nunca fui de fazer música. Comecei a fazer música de pouco tempo para cá. Esse lado de criatividade de música eu nunca tive. Eu sempre fui muito matemático na capoeira. Entendeu? Então, depois de velho, eu fiquei mais... Acho que perdi isso, né? Porque eu vou brigar hoje, com a idade que eu estou, não tem mais... Eu posso ensinar, mas eu não vou lutar capoeira, porque a capoeira é uma luta perigosíssima, né? Que nós temos golpes que os outros lutadores não conhecem, não tem a defesa, ele não tem a esquiva, ele não treinou, a meia-lua de compasso mesmo. No MMA, aí você está vendo, a meia-lua de compasso, que é esse girado, que você vai no calcanhar, tá derrubando os caras, porque os caras não treinam isso, então a mente dele não reconhece, não sabe defender disso. E a gente, você dá uma meia-lua no capoeira, ele já te dá a rasteira por baixo, porque já está condicionado, já está treinado isso aí. Entendeu? Teve um campeonato de capoeira na terra do Mestre Macaco, em 80, eu fui representando Belo Horizonte, o Dunga não pôde ir, fiquei na final com ele. E me falaram, o tal do macaco aí tem uma meia-lua perigosíssima. Aí uma meia-lua é um golpe perigosíssimo, porque você gira o corpo ao peso, a velocidade mais o peso do corpo, né? Um golpe perigosíssimo. Aí ficou aquele jogo travado, ninguém queria soltar. Se você botar aqui esse menino que é capoeirista, se ele me der 30 golpes aqui, 30, eu tenho que derrubar ele nos 30, porque eu treinei isso. Rasteira, ou tesoura, ou vingativa, eu sei fazer isso até hoje, porque está na minha mente. Eu treinava para isso. Porque a capoeira é luta de defesa, tá certo? Ela é luta de defesa. Depois que você defende, aí você tem recurso para aproveitar a defesa e atacar. Mas ela é extremamente de defesa. Quando falou aqui, quando eu estava começando capoeira, um cara chegou para mim e falou assim, olha, o segredo da capoeira é a ginga.
Eu falei, mas como assim? Não entendia, né? Onde o cara vai aqui, você vai. Porque para ele dar o golpe, porque ele faz isso aqui, você já está no movimento de acompanhar, de eliminar o golpe dele. E você, futuramente, já vai eliminar e puxar outra perna dele com a sua, ou com a mão, ou a tesoura, mas tudo no movimento. Tá certo? Depois aqui eu posso até cantar uma música que eu fiz falando disso, entendeu? E capoeira, ela é movimento. O cara parou, você para. Porque quando ele dá o golpe, você acompanha naquele, você treina isso como uma dança. Que você vai no balanço do outro. O outro parou, você para. E para ele dar um golpe, ele tem que mexer o corpo. Quando ele mexe, você já mexe. Você condiciona isso. Então o segredo da capoeira é isso. Para quem luta capoeira, né? Hoje você não está tendo mais lutador, por quê? Porque quem quer lutar vai para o MMA, vai fazer outras lutas. No meu tempo não tinha MMA. Mas na roda da Praça 7, a gente parava a roda e falava aí, tiver algum estilo de luta que quiser entrar aqui para lutar, nós estamos aqui à disposição. A gente desafiava qualquer lutador, numa boa, sem agressão. Era desafiar para fazer um combate. Isso nós cansamos de fazer isso. Olha, quando eu cheguei em Belo Horizonte, só tinha uma academia de musculação. Hoje, qualquer cidade tem uma em cada rua. Só tinha uma, que era ali no centro, perto da Praça 7, onde os caras faziam musculação só para queda de braço, ou então para fisiculturismo. O que eu descobri? Eu falei, eu vou lá e eu treinava escondido, porque os capoeiros eram tudo magrinho, certo? Os capoeiros tudo era magrinho, muito habilidoso, muito reflexo, muita velocidade, e eu comecei a treinar escondido. E botava uma roupa folgada para não mostrar que eu estava ficando mais forte, porque eu tinha que ficar mais forte, porque luta você tem que ter força também, não é isso? Só que a capoeira, ela tem muito mais do que tudo isso, cara. A capoeira, não existe luta melhor do que a capoeira para quem vai para o MMA. Não existe. A melhor base de luta que existe é a capoeira. Entendeu? Você pega um cara do físico do Mestre Macaco, que ele tinha 50 e poucos quilos naquela época, eu conheci ele com 50 e poucos quilos, eu já tinha 90. É quase impossível você atacar ele sem que ele te ataque. Porque a capoeira precisa que você se ataque. Você ataque ele. Que ele é igual uma onça. A onça pega o bicho no movimento. A capoeira é a mesma coisa. Se você não movimentar, ele fica meio perdido. Porque ele vai no seu movimento. Quando você dá um martelo no cara, pá, você fica leve com essa perna. Qualquer toquinho aqui, você cai. Você está entendendo? Você não precisa de força. Você tocou aqui, ele cai, porque a perna dele tá bem leve, o corpo, porque ele levantou a outra perna. Uma meia-lua. Para dar uma meia-lua, você fica muito pouco apegado ao chão. Então, qualquer toquinho, você cai. Na nossa época, tinha um cara aqui muito perigoso, chamado Negão, Márcio Alexandre, que foi um dos melhores capoeiristas, depois do Dunga, para mim, que aqui em Belo Horizonte foi ele. Morreu há pouco tempo. O Negão, ele te derrubava, ele te dava bundada. Você dava uma meia-lua nele aqui, ele rodava junto com você. E quando chegava ele, você caía lá, assim. Ó. Por quê? Por causa do movimento, do tempo do movimento. O segredo para um lutador bom de capoeira é ele ter esse tempo, essa tensão no jogo. Porque quando você está bem, você não tem medo. Eu, quando era novo, eu não tinha medo de nada. Assim, talvez seja um pouco de irresponsabilidade, que você vai ficando velho e você começa a ver o perigo. Novo, você está bem treinado. Eu estava com o melhor, que era o Dunga. Certo? Treinava 8, 10 horas por dia, que hoje ninguém treina mais isso, porque o cara tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu treinava, eu chegava na escola mais cedo e ia para o banheiro treinar, no banheiro flexão, escondido ali, escondido assim, para eu chegar no domingo na roda preparado. Então, esse dia mesmo, essa semana que eu falei dessa briga minha com o Dunga, eu fiquei uma semana treinando o dia todo. Então eu cheguei lá tranquilo, estava cheio de capoeiristas, os amigos do Dunga estavam com raiva de mim porque eu briguei com o Dunga. Os inimigos que já não gostavam de mim, então estava tudo contra mim. Mano. Só o Mão Branca, que era menino ainda, estava chegando, Mão Branca, eu vi que ele assim, ele falou, mas você não vai na roda? Não, eu vou na roda, se eu não for, não sou capoeira. Eu não tinha hipótese de não ir, porque eu me propus a ser lutador de capoeira. Eu não era exibicionista de capoeira. Mas qual o segredo? Treinar bastante. Quando você treina bastante, você tem medo de perder, você não tem medo de apanhar. O medo de perder, você fica. Pô, se eu perder aqui, foda, eu não quero perder. Mas você não tem medo de apanhar, porque você está muito preparado. Você está acima dos caras. Eu ia para a televisão aqui desafiar qualquer lutador. Eu cansei de ir para a Band aqui, na época tinha um negócio de esporte, porque depois eu comecei também a treinar com um cara chamado Mestre Norma, um estilo de luta que é um estilo de luta muito, muito preciso, sabe?
Ele nos preparou para ir para a América fazer Vale Tudo. Mas o Vale Tudo não era proibido ainda. Isso foi antes de 90. Então eu fiquei muito bom de luta. Sim, sabe? Só que eu não mostrava isso na roda. Nunca mostrei isso na roda. Entendeu? Meu nível de agarramento é muito acima de um faixa preta de jiu-jitsu. É muito acima, porque eu luto de calção batendo. Não é... nós treinamos 12 anos para ir para a América. E não conseguimos ir porque era proibida Vale Tudo na América. E eu nunca uso isso na roda de capoeira, mas eu uso a tranquilidade. Eu sei que eu tenho arma para usar. Então, o segredo é esse, cara, é treinar que sua cabeça fica, ela fica tranquila. E ser justo, né? Eu nunca lutei com um cara que eu via que não dava para ele. Eu sempre escolhia, quando tem um vídeo meu com um cara, o vídeo mais visto da capoeira é o meu, não sei se vocês conhecem esse vídeo, com King Kong, são 3 milhões e 400 mil visualizações. Um cara me chamou lá na Bahia, porque ele ia quebrar um evento, eu cheguei no evento, que era um cara que ia se formar, ele falou, você vem para você me ajudar, porque o King Kong está vindo aqui para acabar com a roda e tal. Aí eu fui, mas não para brigar, fui para não deixar ter a briga, né? Mas o cara era o maior nível de capoeira na época, no mundo da capoeira, o cara estava quebrando todo mundo. Cheguei na roda, consegui dar nele uma guilhotina, eliminei ele na roda. Aí esse vídeo hoje tem 3 milhões e 400 mil visualizações. Se você botar Donizete lá, você vai ver. Mas por quê? A técnica, entendeu? A técnica te tranquiliza. E o senso de justiça, né? Aqui tinha uns capoeiristas que gostavam de bater em aluno, eu não vou citar nome aqui, mas os caras que era o auge naquela época, hoje está tudo apagado, porque era covarde. Só batia em aluno. Esses caras, o tempo vai apagando, vai tirando. Entendeu? Fazia covardia, escolhia os mais fracos para bater. Então você tem que escolher o mais forte, por quê? Se você bater no mais forte, você bateu. Se você apanhar também, você apanhou do mais forte. Agora imagina você bater num fraco ou apanhar de um fraco. As duas situações é ruim para quem, né? E eu sempre fiz isso, companheiro, pela capoeira. Eu morava num prédio ali no centro e sempre chegavam uns caras de karatê também desafiando. Eu aceitava todos os desafios, porque eu tinha confiança na capoeira. O cara metia uma ponteira, eu já tinha queda de capoeira. A capoeira tem recurso para tudo. Para quem luta, para quem usa ela só para luta, tem 1 milhão de recursos. Para você não apanhar. Entendeu? Então, assim, eu sempre, para mim, a capoeira é a melhor. E eu falo isso e, assim, pega um cara da minha idade, de qualquer estilo, eu mando ele vir para a roda, eu não vou ter problema com ele. E qualquer um desafio. Até 10 anos mais novo, porque eu também não tenho medo, não. Por quê? Porque eu tenho recurso. Eu confio na capoeira. Entendeu? Eu confio, todo mundo sabe, quem me conhece sabe disso. Ontem mesmo um capoeirista chegou para mim, um tal de mestre preguiça, lá no mão, falou, rapaz, mas você se dá bem com todo mundo, né, cara? Eu falei, me dou, cara, me dou bem porque são irmãos de capoeira. São meus irmãos de capoeira. Eu adoro a capoeira, então eu adoro quem pratica capoeira. Agora, tem cara que não gostava da gente quando era novo, achava a gente arrogante, era branco, não sei o quê, aquela coisa. Mesmo esses aí, esse King Kong mesmo que eu falei aí, eles fizeram um evento aqui há 3 anos atrás, só para nós dois nos encontrarmos. Aí encontramos ali debaixo do viaduto, saindo da rodoviária, tem uma casa que vende instrumento de capoeira. Eu fiquei lá dentro. Ele não sabia, nem eu sabia, nem ele, que era para isso. Aí quando eu cheguei lá dentro, quando eu saí lá fora, os caras, aí tal, sei que lá depois de 20 anos, minha Donizete, minha King Kong, e aí eu fiquei olhando o olho dele para ver qual era, né? Entendeu? Aí eu vim como se fosse dar uma vingativa nele, uma vingativa, você passa essa pena aqui no cara aqui, pra você... Mas aí eu senti o sorriso dele, aí nós nos abraçamos. Ele ficou aqui 3 dias, nós não saímos um pé do outro. Hoje, pô, o cara me liga, tal, eu ligo para ele, somos irmão, cara. Ele fala que aprendeu muito nisso, e eu nesse dia também aprendi muito. E a gente era 2 lideranças, né, que se encontraram. E, pô, hoje somos grandes amigos. Eu gosto muito da capoeira lenta, desse ritmo mais lento. Eu acho que ela traz mais sensibilidade. Porque qual é a função de quem toca? O capoeirista não precisa nem fazer alongamento para entrar na roda, para não ter distensão. Porque o som do berimbau, ele é relaxante. Ele tem o poder de te aquecer, seus músculos relaxam e você não tem uma distensão.
Então, quando eu entro para tocar uma música, e tem um capoeira, eu entro na intenção de fazer coçar para jogar. Eu tenho que botar vibração mesmo, entendeu? Eu sempre fui assim. Então, essa música o Jair Rodrigues já gravou, né? Ela é uma música de capoeira. Vou até antes aqui complementar um negócio que o Macaco falou aqui. Dizem os grandes estudiosos que o samba veio da capoeira. Porque toda a roda de capoeira antiga finalizava com sambazinho de roda. Tanto que nossa roda aqui na Praça 7 finalizava com samba de roda. Entendeu? Olê, lê, 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 olê, lê, lê. A menina me chama pro samba, eu sou do samba, eu vou jogar, vou dançar, olê, baiana. A baiana me deu sinal, olê, baiana, faz eu tocar o birimbau. Aí o samba finalizava. Todo mundo, as mulheres e os homens, as mulheres que estavam vendo a roda, entravam também. Ali a gente já agarrava uma e já ia dançar ali naquela casa de noturna que tinha aqui em Belo Horizonte, ali no centro antigamente. A roda era para a gente namorar, para comemorar o domingo. Antes de nós, a roda era depois da missa, Salvador mesmo. Os capoeiristas vestiam terno, ia para a igreja, fazia a roda, depois sapato branco, terno branco, chapéu branco, para arrumar uma namorada. Não é? Que não tem nada, né? Para o capoeirista sair ali com uma companheira, né? Para poder ir ali comemorar, né? Então a música é para além de chamar o cara, de atrair também quem está ali. Né? O Macaco falou aqui do cavalaria. Cavalaria, ele imita um toque de cavalo correndo, que era para avisar também que estava chegando a polícia. Porque a capoeira era proibida, né? A capoeira foi a primeira lei na República, quando a República derrubou o Império, os capoeiristas apoiaram a República. E foi a primeira lei que fez o Império. Primeira lei é proibir e condenar e até mandar para fora do Brasil qualquer cara que fosse pegado treinando capoeira. Foi a primeira lei. Você pode ir lá no livro de história que está lá. Porque você vê a discriminação pesada, né? E aí a cavalaria, quando os caras estavam treinando nas matas baixas, que chama capoeira, quando chegava a polícia, antes o capitão do mato, que era para recapturá-los, para levar para a fazenda, eles tocavam cavalaria, que imita o som da pegada do cavalo. Aí os caras transformavam a luta, o treinamento da luta, em dança, em samba, ou faziam um joguinho sem encostar um no outro. Então a música tem muita importância. Então a música do Dunga é essa aqui, ó. Lá no Nordeste, lá na roça do sertão, onde se encontra o carcará, onde se encontra o gavião, e desce lá pra baixada à procura de alimentação. Quando chega o mês de janeiro, a andorinha que voa faz verão. Vai no ar pra sua raia, embora que a chuva caia. A mulherada aquele agreste, vai no Nordeste do sertão, vai no Nordeste do sertão, vai no Nordeste do sertão. Carcará, pega a mata e come, carcará, vai no redicom. Carcará, pega a mata e come, carcará, mais valente do que o homem. Carcará. Você jogaria com essa música? Jogaria. Deu vontade de jogar aí, Macaco? Sentiu aquela... É mandingueiro, tá capoeira dá uma de João Sem Braço para te dar uma rasteira na roda. Você tá vendo aí? Sentar na roda aqui ainda faz muita coisa. Teve um dia que eu contratei ele só para ele ensinar a dar esse peão de mão, esse relógio que ninguém fazia igual ele. E ninguém conseguiu aprender em 2 semanas. E os meninos ficavam putos, mas não conseguiam, né? É o que ele falou, capoeira tem isso, né? A capoeira, César... Ah, eu tô velho, ah, não, eu tô no seu... Capoeira não tem isso. Tem uma forma, tem alguma coisa lá que serve para você. Tem alguma coisa que serve para você. Ah, eu tô com 90 anos. Tem coisa que serve para quem tem 90 anos na capoeira. Então, ela não tem limite, né? E você, como mestre, tem que descobrir isso. Eu, quando era mais novo, eu queria ensinar um cara, os meus alunos tudo a ser igual eu. Tanto que eu não consegui fazer quase aluno, porque os caras saíam logo e iam embora.
Depois é que eu fui entender que cada um é cada um tem suas características, tem suas vontades, tem seus dons. E a capoeira, o cara pode ser só tocador de berimbau. Eu conheci mestre Mucugê do Rio, que ele não sabia levantar a perna. Mas quando ele chegava na roda aqui, ó, e botava aqui, ele virava o chefe da roda. Só porque ele tocava e cantava. Virou mestre Mucugê, entendeu? Botava aqui, ó. A ordem vinha daqui, ó, pode jogar. Não pode, não, só jogava quando ele dava o sinal para jogar. Por quê? Então a capoeira é isso. O Dunga hoje só canta, mas ele chega na roda e todo mundo para. Há pouco tempo nós fomos num evento, César, em Almenara, convidaram o Dunga e eu, e convidaram o mestre Boa Gente, que é um grande mestre de Salvador, e um tal de mestre Atabaque. Você viu? Olha você vê o nome do cara, mestre Atabaque, o cara é um bicho no atabaque, né? Aí chegamos lá, tal, o Dunga pegou a timba dele, e eu peguei o triângulo, dá um som bacana o triângulo. Eu peguei o triângulo, outro menino lá pegou o pandeiro, e o Dunga começou a brincar, antes de começar o evento. O mestre Boa Gente, que é um dos mestres mais importantes de Salvador hoje, o mestre Atabaque, nos 3 dias de evento, eles nem encostaram para fazer o que eles foram fazer, e receberam para fazer. Aí depois ele me falou, eu vou encostar ali onde o Dunga está com aquele axé que ele bota na roda. O cara chega, você não precisa jogar. Tem mais de 20 anos que o Dunga não joga. Entendeu? O macaco não precisa jogar. A presença dele na roda já faz os meninos começar, já fica, sabe, assanhado. Você está entendendo? Sim, sim. Chega um mestre que tem uma história, que tem um talento, que mostra. Ele mesmo já traz a energia, a figura dele já faz o cara vibrar. A capoeira tem esse poder, né, cara? Quer dizer, então, não precisa jogar. Não precisa, eu até falo com certos mestres, rapaz, não joga não, pro aluno achar que você dava uma rasteira e caía 20. Porque tem gente que pensa isso, que o capoeirista dá uma rasteira cai 30. Não existe isso, né? Mas o aluno vê você velho jogando, pensa que você jogou sempre daquele jeito. Que você não era nada, que um velho vai jogar, vai fazer uma palhaçada aqui, outra ali, ficar brincando, né? Tal. Agora, não deixa jogar os caras que estão no auge. Porque é perigoso, cara. Uma meia-lua que um velho não tem o reflexo para defender, bate na cara e pode morrer, ó. Porque ele não tem mais o reflexo, ele não tem mais, o corpo dele não responde mais. Você concorda comigo? Agora, você tem 1000 formas de você continuar na capoeira. Hoje está muito contando história. Hoje, igual estou aqui contando história. Estou vivendo de capoeira aqui nesse momento contando história. Antigamente não existia isso. Você tinha que jogar. Enfrentar os leões. Eu tinha alguns sonhos na capoeira, assim, mas nunca tive esse de... Porque eu tenho dificuldade do aluno querer treinar comigo. A maioria deles fala que não gosta de treinar comigo, que fala que eu sou muito exigente, eu sou muito... esse dia mesmo um mestre aí, que para mim é o melhor mestre que tem, o melhor lutador de capoeira para mim hoje é um aluno do Mont Blanc, para mim. No Brasil, para mim. Chama Pedrinho. Ele é da minha cidade, lá de Uaíma. Ele é sobrinho daquele cantor antigo da Jovem Guarda, do Eduardo Araújo. Ele é filho da irmã do Eduardo. E ele casou com uma menina de Joaíma, e ele é de Joaíma, só que ele mora aqui. Certo? Ele sempre morou aqui. A mãe dele entregou ele para o Mont Blanc quando ele tinha 10 anos. Até hoje ele está com o Mont Blanc, está com 40 e poucos anos, assim, exímio capoeirista. Se ele fosse o cara que quisesse ir para o MMA, ele ia dar trabalho para todo mundo lá em cima. O cara é fera, mas ele não tem o espírito de lutador. Ele não consegue ter vontade de dar um martelo e te derrubar. Ele para o pé na sua cara e volta. Ele não tem dom para luta, né? Mas o cara é danado, o cara... E fez vários outros tipos de luta. Fez jiu-jitsu, acho que tinha preta e tal. Ele chegou para mim e falou, senhor mestre, eu tenho vontade de fazer uns treinos com o senhor, mas o senhor é muito estovado. Eu falei, poxa, você tem 100 quilos, eu estou com 70 anos. Você com 30 anos, você fala isso comigo? Mas por que isso? É a figura, o que você fez, o que falam de você, que às vezes você nem foi. Mas ele falou comigo, mas eu tenho medo de treinar com você, ele falou comigo, entendeu? Aí, eu falei, bicho, isso é até ruim pra mim, né? Porque o cara pode vir com tudo achando que eu, né? E, na verdade, eu tenho dificuldade de formar, eu tenho poucos caras que formaram comigo, entendeu? Mas os que formaram são excelentes. Porque eu não formo,
se não tiver 100%. Eu não vendo diploma, não formo se o cara não seguir tudo que eu quero, por isso que é difícil formar comigo. Aquele ali tem mais de 100 anos que está comigo. Tem o que você está? Você começou 14 anos, está com quantos anos hoje? 45. Você está com qual graduação? Eu sou professor, mas eu fiquei um tempo parado. Né? Não, capoeira não para, ele é professor. Ele ainda vai ser contramestre, mas 10 anos para ser mestre depois de contramestre. Ele possa até adiantar isso, porque se ele tem um trabalho bacana, e hoje eu já não tenho tanta exigência como eu tinha. Mas o mestre dele, que é meu aluno, que é o Ita, mestre Ita, lá de Jequitinhonha, um excelente mestre de capoeira. Excelente mestre, tem assim, muitos alunos, muito trabalho. Porque eu não tenho paciência de pegar assim, o cara hoje já, eu não tenho mais essa paciência. Todo mundo lá é capoeira. Quando eu vou para lá, quando eu fico lá, eu fui prefeito lá, né? Não sei se você viu minha ficha lá, né? Eu fui vereador uma época, mas eu nem morava lá. Depois, tudo pela capoeira. Os caras, capoeira elege. Eu nunca fui político assim de querer ser isso. Mas me empurra. Quando eu estava na prefeitura lá, todo mundo era capoeira. E antes disso, quando eu ficava lá, mexia com engenharia, eu dava aula de 4 da manhã até 10 da noite. Toda a cidade treinava comigo. E nunca cobrei de ninguém, não cobro. Porque quando você cobra, a relação muda, entendeu? Então eu não gosto de cobrar, porque eu tenho minha forma de viver. Né? Eu trabalho como engenheiro, então minha engenharia me dá meu dinheiro. E a capoeira é minha vida, né? Ela me dá, além de prazer, ela me dá saúde. Se eu não fizesse capoeira, eu não tinha saúde que eu tenho hoje. Eu estou sempre preparado, achei que aquilo era para jogar. Esses caras vão levar uns capoeiras bons lá. Eu vim preparado para jogar. Eu sou lutador de capoeira. Se você trouxesse aqui o melhor lutador de Belo Horizonte aqui, não, vocês vão ter que jogar. Eu ia jogar de igual para igual com ele. Você pode ter certeza, porque eu respeito a capoeira e confio na capoeira. E eu me pratiquei para isso. Meu irmão foi treinar com o Dunga, ele foi para o hospital 3 vezes, parou. Porque o Dunga botava todo mundo deitado. Abdominal era o seguinte, bota todo mundo deitado. Daqui lá, 50 alunos, um terreirão, rodando. E ele vinha pisando, pulando em cima de cada um. A maioria desmaiava. Porrada, era porrada. Não existia essa coisa de capoeira. O Salvador, que estava mais na frente. O que o Macaco falou aqui é Salvador. Aqui a capoeira aqui era o quê? Era voo do morcego, era... A gente tinha só assim, sobreviver numa roda, não era jogar capoeira. Tá certo? Eles trouxeram de lá uma capoeira mais técnica, mais abrangente, com mais coisas, né? Você está entendendo? Então, a nossa capoeira aqui era briga, era para brigar contra karateca, contra judoca. Era isso que acontecia. Quando o Dunga recebia esses caras desafiando ele no terreiro, eu via a capoeira como aqui, bom, daqui um dia chega um me desafiando. Então eu treinava para isso. A gente ia para a roda, treinava igual um louco para não apanhar na roda. E só entrava na roda os que estavam confiantes, porque ia tomar cacete mesmo. No começo era assim. Isso parou já na década de 90. Que aí começou o juiz te processar porque você machucou um aluno. Isso já foi de 90 para cá. Antes não tinha negócio de processar ninguém. Polícia ia parar a roda, a gente batia na polícia. A gente fazia cama de gato, polícia entrava na roda, você fazia cama de gato, outro empurrava. Aí, meu irmão, os caras já levantavam, já vinham para prender. Como nós fomos presos várias vezes por estar na roda da Praça 7. Várias vezes. Eu fui preso, inclusive, pela Federal. Uma vez, eu cheguei lá na delegacia, o delegado me mostrou lá, todos nós fichados lá. Aqui, ó, vocês aqui, ó. Eu olhei assim, eu falei, eu não imaginava isso. Por isso que eu falo que a discriminação sempre existiu. Primeiro, o capoeira, ele é bandido. Aí eu mostrava que eu era estudante de engenharia. Eu não sou estudante de engenharia. Mostrava eu andava igual o companheiro falou, de macacão, uma bota de vaqueiro, a barba dando aqui ainda menino novo, aquela pinta de maloqueiro, os caras vinham. Agora, no meio nosso, tinha uns malandrinhos? Tinha alguns, mas tinha muito cara sério. Você não podia deixar seu tênis aqui na roda, que os próprios capoeiristas às vezes roubavam. Tinha uns 2 ou 3 que faziam isso. Mas a maioria não. A maioria era cara sério, trabalhador. Antigamente nós vivíamos do dinheiro que jogava na roda.
Você disputava na porrada o dinheiro, o cara amassava hoje R$ 50. Você tinha que pegar com a boca. Aí os caras tocavam, né? Tocava isso aqui, ó. Tocava aqui, ó. Minha laranja, tão tico-tico, se meu amor for embora eu me fico. Minha laranja, tão tico-tico, não é com a mão que se pega, é com o bico. Então você tinha que pegar o dinheiro com a boca. E correndo risco de tomar chute na cara, que o cara podia te chutar a sua cara. Então você tinha que jogar aqui o dinheiro ali, dar uma ui e pegar ali. Ou plantar bananeira, baixar e pegar com a boca. Era seu o dinheiro. A gente vivia disso. Chegava no fim da roda, quanto é que arrecadou? Arrecadou, tipo hoje, R$ 3.000. Equivalente a hoje dava isso. Aí dividia. Os mais fortes levavam e os pequenos você dava ali para ir embora, passar de ônibus. Capoeira tinha isso, né? Entendeu? Tinha no dia, negão. Eu vivi disso, eu fiz engenharia com esse dinheiro. Eu escondi deles a vida toda. Depois de velho, meu pai, assim, eu via que ele queria, que falavam para ele, né, mas eu não tinha como chegar nele e tocar. Meu pai era aquele cara da roça, aquele cara sisudo, né, e a vida toda em cima de um burro, viajando 6 meses, 1 ano, por mata fora, fazendo uma catira, um rolo e tal. E a gente tinha pouca intimidade. Entendeu? Depois de velho, ele morreu agora com 100 anos, morava na roça, meus irmãos, pô, toca um berimbau, papai, rapaz. Mas eu não conseguia. Não conseguia. Minha mãe está viva até hoje, com quase 100 anos, mora em Conquista, na Vitória da Conquista. E eu vou lá também não consigo. Me trava, sabe, me dá uma travada, não sei. E parece que a capoeira é assim uma... Naquela época a gente era criado muito no cacete, os pais batiam muito na gente, né? Por qualquer coisa, né? Então a capoeira para mim acho que era tipo assim um prazer que eu tinha de verdade. Então eu guardei ela muito para mim. Eu tenho o meu prazer, né? Quer dizer, ontem eu dormi lá na academia do Mão, parece que ali os orixás ali estão tudo comigo. E aí eu durmo bem, sabe? Que a academia tá... E eu chego no Dunga, no terreiro do Dunga, que é onde eu praticamente nasci para capoeira. Eu chego lá, quando eu estava como prefeito, teve um dia que eu fiquei 13 dias na casa do Dunga, sem sair, só para pegar essa energia. Eu não conseguia sair da casa. Eu e ele tocando berimbau e 13 dias. Aí eu falei, rapaz, eu tenho que trabalhar, eu tenho que assinar documento, tenho que trabalhar. Mas eu sentia falta disso. Me dava dor no corpo lá, eu passava mal, entendeu? E aí eu vinha para cá, porque é onde eu me sinto em casa, na casa do Dunga, né? O Mão, que é meu amigo, eu era menino quando... Eu era tipo assim, um tio, né? Protetor, né? O jogo do Mão também era tipo assim, eu gostava muito de saltar. Não é, a Mão Branca nunca foi assim, aquele cara de gostar de trocar, entendeu? E uma cabeça boa, a Sereia, a mulher dele, ela entrou na vida dele exatamente para organizar. Quando ele estava na Carangola, ele tinha lá 500 alunos. Aluno que pagava salário mínimo. Ele vivia, tinha 2 carrão, morava na Pampulha de aluguel. A Sereia que fazia isso. A Sereia era empresária da capoeira. Aí surgiu a Índia, que hoje é mestra Índia. Nós conhecemos ela em 2003, no evento que o Lula, quando o Lula foi presidente, os ministros da época do Lula fizeram um evento lá com mais de 1000 mestres. Foi uma semana, foi uma maravilha, para a gente derrubar aquela lei que a educação física queria que você tivesse uma escola, você tinha que ter uma educação física para assinar por você lá. Nós derrubamos isso no governo Lula em 2003, e foi onde quem fez a abertura foi a Índia dele era dançarina de samba, né? Aí um cara entrou com o pandeiro assim, ela dançando, aí o Mão Branca apaixonou, né, cara? Apaixonou e falou, só sai daqui com essa mulher. E ele estava sofrendo com a falta da outra, aí os amigos fizeram os dois conversar e está junto até hoje. Ela virou mestra, inclusive, depois disso. Teve o que a capoeira te dá, né? Minha mulher atual era minha aluna. Você falou tudo, cara. Assim, engenharia para mim é só para ir buscar meu dinheiro. Eu sou apaixonado por construção. Eu trabalho com mineração. Então eu sou engenheiro civil, mas eu tenho especialização em mineração. Mas assim, como eu consegui somar isso? Porque eu sou do campo. Eu fico no campo. Aí no campo eu acabo botando minha saúde em dia.
É sol o dia todo, é contato com o peão. Peão quer aprender uma coisa, eu ensino os golpes para eles, eu toco berimbau para eles. Entendeu? Eles todos apaixonados com luta. Eles querem me testar até hoje. Só que eu tenho técnica de outra luta que facilita eu imobilizar eles. Eles me desafiam. Quando chega um novo, eu falo, aquele velho ali, me tira a lutar. Uns fazem o inferno, né? Aí o cara quer, eu vou lá e já, né, surpreendo ele ali, mostro o movimento e consigo fazer disso a busca para eu não me acomodar em casa. Porque o problema do ser humano, depois da idade, é ele ficar no sofá. Se ficar no sofá, ele está fudido. Hoje eu não tenho ideia nenhuma de aposentar mais, eu não quero nem saber de aposentadoria. Porque eu vou ficar no sofá, estou fudido. Entendeu? Então a engenharia, essa engenharia que eu mexo me proporciona saúde, conviver. Todo lugar que eu chego, o pessoal me conhece por causa desses vídeos antigos que a gente fez. Eu chego agora no Pará mesmo, cheguei lá, os caras me dizem, ô, Mestre Donizete, Castro Alves ali no Recôncavo Baiano. Todo mundo te conhece por ser capoeira. E ainda mais os vídeos hoje estão muito abertos, né, para todo mundo. Esse vídeo meu com 3.400.000 visualizações, todo mundo me conhece. Eu chego, já vou para academia, toco um berimbau, dou um curso. Hoje tem muito tal da vivência, né? Vivência é isso aqui que nós estamos fazendo. Hoje os capoeiristas te chamam para você falar da sua história. Chama vivência, está na moda, entendeu? E os caras, te dá um dinheiro, você vem aqui me fazer uma vivência. Aí tem a gente que conta, tem uns que não tem história nenhuma, inventam um bocado de coisa. Eu conheço cara aqui de 40 anos que fala que jogou capoeira na Praça 7 no meu tempo. Sendo que a última roda que eu tive lá já tem mais de 40 anos. Que a roda mesmo lá acabou em 82. A roda, a grande roda. 74, 82. Porque foi o auge, entendeu? Você pegava o melhor do bairro Santa Inês, o melhor do bairro São Paulo, o melhor do centro, o melhor da Zona Sul, e só vinha a nata, porque não entrava qualquer um. Se entrasse, apanhava. Ele nem entrava. Porque tinha que ser bom no berimbau, tinha que ser bom no tabaco, pandeiro, e tinha que ser bom de jogo. Porque os golpes vinham para dentro. Não tinha esse jogo de hoje que você está vendo aí, que eles inventaram agora, o tal de benguela, né? Que os caras hoje estão fazendo isso para não machucar, porque ninguém treina mais. Chama benguela, que é um jogo que você não pode encostar no outro. É como se fosse uma iuna entre os mestres. Eles criaram isso agora para quê? Para não ter combate, porque eles não estão treinando mais. A capoeira a capoeira de hoje ela não serve para ser luta, a não ser os que fazem ela da forma antiga. Entendeu? Da forma antiga. Ele tem que voltar, porque a que estão ensinando hoje não serve para luta. É uma terapia, é uma brincadeira, entendeu? Olha, pouca gente, para ser o capoeira mesmo, ninguém quer ser mais, porque depende de muito trabalho. Antigamente você virava um capoeirão com 2 anos, porque você treinava 10 horas por dia no meio da rua. E tinha 1000 caras, você ia aprender o que o outro fazia, e você com 2 anos você já era um puta de um capoeira, tá certo? Hoje, a propaganda do jiu-jitsu está muito grande. O jiu-jitsu está engolindo tudo, porque nós não temos esses marqueteiros para ir para o YouTube e fazer aqueles podcasts, aqueles tempos de capoeira, que eu acho que está precisando disso, gente. Eu até tenho intenção de incentivar alguém, porque eu não tenho essa queda, para mostrar que a capoeira é uma luta muito melhor que o jiu-jitsu. E muito melhor, sem dúvida. Capoeira você luta com 5. Jiu-jitsu é só com um ir no chão, mas vai sujar a roupa. Capoeira bom mesmo, ele ia de linho branco para roda e proibido de sujar o linho. O bom capoeira, estou mentindo, Nas Macaco? O bom capoeira ia de linho branco e não podia sujar a roupa. Olha só que coisa. E você luta com 5, 6. Porque você tem esse movimento que eu te falei. Agora o jiu-jitsu é marketing, então eles estão engolindo nós. Mas isso está acontecendo lá no Tocantins? Qualquer lugar está acontecendo. Mas os caras são apaixonados com capoeira. Só que eles falam que é difícil, porque eles acham que capoeira é pular alto. Aí eu falo, não, rapaz, a capoeira aqui eu te ensino rapidinho. Eu vou te fazer repetir um movimento 3.000 vezes, já fica automático na sua cabeça. Você tem que fazer esses 3.000 vezes. Eu te ensino a gingar aqui com 2 minutos. Mas se você for para uma escola desses caras hoje, você vai ficar 2 anos e não aprende a gingar. Porque ele não tem essa didática que eu tenho e não tem essa certeza que eu tenho do que faz efeito e o que não faz efeito. Da distância, desse movimento aqui de espelho, que a gente chama de movimento espelhado. Que onde você vai, eu vou. Então eu te anulo. Quando você faz isso aqui e eu faço,
eu te anulo. Você chutou aqui, eu já estou aqui, ó. Já estou indo por trás de você, já estou esquivando, metendo a cabeçada. Então, eles não querem, talvez não entendem que isso é fácil e que é valioso, né? Eles não conseguem compreender isso. E como a gente, capoeira, que eu acho que o capoeira é muito vaidoso, ele é muito autoconfiante, ele é muito narcisista, e isso é da capoeira, tanto que nós temos dificuldade de nos unir, entendeu? Nós temos dificuldade até de estar aqui 2 metros juntos, aqui, isso é raridade. É porque eu tenho um grande respeito por ele, para mim foi um dos melhores que eu vi jogar. Ele, o Cobra Manso, o Dunga, são excelentes, que eu nem tinha coragem de jogar perto deles, assim, que eu não ia fazer nada bonito, porque eu não sei fazer. E é muito raro isso, você ver 2 caras mestres sentar, porque um acha que é melhor do que o outro acha que ele é só ele que é o grande. A capoeira tem essa vaidade, tem essa dificuldade que nós temos de nos organizar, de brigar por uma coisa maior, entendeu? De já estar na Olimpíada, um exemplo. Tem uns que não querem, porque acham que a capoeira é religião. Tem uns radicais demais que não, a capoeira não pode fazer isso, porque senão ela deixa de ser a essência da capoeira. E quem é mais radical nisso são alguns que se intitulam de angoleiros. Eles são mais radicais, que eu até acho bacana, porque a gente não perde a essência porque eles não deixam. Eu acho que é importante demais isso aí. É como a esquerda e a direita no país. Quer dizer, quando você tem uma esquerda muito radical, ele é que segura para a esquerda menos no debandar para a direita. A capoeira é a mesma coisa. Eu acho fundamental isso, entendeu? Por isso que eu me dou bem com todos eles. E acho interessante também os que estão aí botando outros tipos, para ela ir aos poucos agradando a todos, né? E a capoeira, que a gente sempre fala, diz o seguinte, ela é o espelho do brasileiro, né? Ela tem tudo que o brasileiro tem. Essa coisa de sobreviver, com essas dificuldades que nós tivemos, né? Com essa forma política que dificulta o pequeno de crescer, né? Você vê, a capoeira é a mesma coisa. Hoje, os capoeiristas que estão na grande mídia, eles se acham. Eles se acham. Eles acham que são mais importantes, porque está na mídia alta. Os que não iam para a mídia grande, eles, assim, é considerado ralé na capoeira. Então ela é um espelho, assim, da raça da brasileira mesmo. Tem de tudo isso que você vê aí, tem também na capoeira. Bom, você falou aí uma coisa interessante, porque o Bimba, que é o maior nome, que eles botaram o Bimba como nome, mas eles deixaram o Bimba passar fome em Salvador e ele foi embora para Goiânia, porque um aluno levou porque ele estava passando necessidade lá. Então hoje eles falam que Bimba é isso e aquilo, mas os próprios caras que fizeram, que abandonaram ele, quer ganhar dinheiro hoje no nome dele. O Pastinha morreu de fome, o Bimba morreu de fome, o Dunga quase morre de fome, tá certo? Então, ficou aquela coisa que para ser bom tem que morrer de fome. Tá certo? Quando você se dá bem, financeiramente, você já aquilo não é capoeira, aquilo é playboy, aquilo é burocrata da capoeira, sabe? O cara não pode se dar bem na capoeira. Existe isso aí, que a gente tem que quebrar. Tá certo? Vamos supor, às vezes eu chego na roda, às vezes eu não chego de carro, eu deixo o carro bem longe, chego a pé ali para... Você acaba incomodando um cara que ele acha que para ser capoeirão tem que ser pobre. Tem que ser negro, tem que ser pobre, tem que passar fome. Isso ainda existe. Nós temos que buscar o equilíbrio nisso aí. Porque as referências nossas morreram de fome. Abandonados, certo? Se você... O próprio capoeira, que eu falei da vaidade, do egoísmo na capoeira, tem isso, não sei por que isso aí, eu tenho que procurar um analista de mente, né, para descobrir por que é assim a capoeira. Eu acho que é por ela ser tão forte, e você se sente tão forte, que você acha que você é melhor, que você é mais forte que todo mundo, que você não precisa de ninguém, entendeu? Que a capoeira você consegue dentro de um quarto, ficar tocando e brincando e lutando, você consegue sozinho. É de tão que ela é autossuficiente. Mas isso atrapalha, não é isso? Agora, essa marca que você falou aí, é por isso. É por isso. O cara que mais se dá bem hoje na capoeira brasileira, que é um empresário da capoeira que chama Mestre Camisa. O Loca, esse Loca que nós estávamos falando aqui, o Loca hoje é um homem de uns 20 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. E o cara não joga 10% do que eu joguei, nem 1% do que o Macaco jogou. Mas a cabeça dele
ele consegue ser capoeira e ser empresário. Você está entendendo? O Camisa no Rio, que é um cara que tem muito aluno, é marqueteiro, sabe fazer esse marketing, de puxar, de ter aluno, de fazer evento, buscar dinheiro nessas leis aí, de incentivo. Coisa que o capoeirista vaidoso demais, ele não vai buscar esse dinheiro, ele acha que não, eu não vou me humilhar, eu sou mestre fulano de tal. Entendeu? Não vou atrás desse dinheiro, não preciso disso. É vaidade. Eu acho que a ancestralidade, né, nós temos essa referência dos ancestrais, que eu acredito nisso, eu acredito, inclusive hoje a física quântica já prova que isso é material, né, é matéria, né, essa ligação sua, e por ela ter vindo do negro em ânsia de liberdade, como dizia o Pastinha, né, ela veio quando você precisava de liberdade, que é a coisa mais fundamental da vida, né. Então isso, porra, isso fortalece qualquer espírito. Né? Você está ali arrasado, cara, para ser preso, né, escravizado, e você consegue um caminho para sair disso através de uma coisa chamada capoeira. Mas, de uma certa forma, existe essa força. E eu sinto isso. Eu chego na roda, quando está difícil a roda ali, que eu chegava na roda que era... Eu cheguei de roda de cara que eu tinha brigado numa cidade, chegava na cidade dele, e a roda acaba, eu não aguentava ficar sem entrar na roda, e eu tinha às vezes brigado com um cara na outra cidade, eu sabia que eu ia apanhar naquela roda, mas eu chegava ali e chamava, pedia os ancestrais, né? Pedia, aí você canta para São Bento, que a gente considera São Bento como o santo padroeiro da capoeira. Quando eu fui lá para o Mestre Dunga, eu cheguei lá, você tinha que ir para o centro de Candomblé. Na época era interligado. Tanto que o Bimba, que foi o nome, que é o nome mais alto da capoeira, o Bimba tinha na academia dele estava aqui, aí tinha um despacho, e ele dava aula aqui em frente do despacho, era muito ligado. E a tabaque era o instrumento da capoeira. A capoeira, o berimbau não era o instrumento da capoeira. O berimbau é um instrumento que veio da Arábia, é um instrumento antigo, que usava para outras coisas. Para desvincular essa questão do preconceito, meu filho não vai para lá não, porque lá é centro de macumba, lá é não sei o quê. Aí eles tiraram o berimbau, tiraram o atabaque, que representa muito, né, o candomblé, e botaram o berimbau. Exatamente para tirar isso aí. Mas a capoeira, quem vai para a capoeira, como a gente fala que foi chamado pela capoeira, é porque tem essa espiritualidade, essa mediunidade. Você tem ela, porque você percebe que você tem. Entendeu? E quando eu cheguei a gente chamava terreiro do Dunga, né? Não era nem academia, terreiro. O terreiro do Dunga. De vez em quando o Dunga recebia entidades e ficava dando mortais e mortais dentro, assim, sem a vontade dele. Entendeu? E aí a gente começou a desvincular disso exatamente porque os pais não estavam deixando os alunos irem para lá, porque a gente estava na Praça 7, cansei de ver mulher lá tocando berimbau e ela começava a receber entidades. Cansei de ver isso. Porque do nada. Então tem sim essa ligação. Os que não tem é porque não é capoeira assim, realmente por santidade, identidade mesmo, de ideologia mesmo, sabe? Sensibilidade. É só aqueles caras que você vê que é capoeira, mas não é. Desculpa aí, não sei a política de cada um, mas quando eu vejo nessa política agora mesmo passada, eu vi uns caras defender o fascismo e sendo capoeira, não dá, pô. Aí não dá para ser, né? Aí nós tivemos uma briga feia, nós apoiamos Lula, porque Lula defende nossa classe, e tivemos cara que foi contra de uma forma impressionante, que eu parei de considerar esses caras como capoeiristas. Eu não considero, porque não identifica não tem nada que vai fazer ele identificar com a capoeira, para mim, na minha concepção. Tá? Eu não chamo para meu evento, não considero como capoeirista. E tem grandes nomes aí que são, entendeu? Então, para mim, essa espiritualidade, isso aí, que São Bento é o nosso protetor, né? Nós temos várias músicas, né? Vala de Deus, Senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro, né? E quando você vai para a roda, você pede São Bento para te dar ali a proteção na roda. E dá. Que é inclusive o santo que te defende quando você está dentro de uma mata dessa. Se você pedir proteção para São Bento, nada encosta você numa mata.
Não sei se vocês sabem disso. Entendeu? Tá por aí. Fala em Deus, Senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Fala em Deus, Senhor São Bento, fala em Deus, Senhor São Bento. Eu pisei na folha seca, vi fazer chuê, chuá, chuê, 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 chuá. Vi fazer chuê, chuá, chuê, 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 chuá. Eu vi fazer chuê, chuá. Oi, sim, 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 oi, não, não, não. Oi, sim, 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 oi, não, não, não. Pisei na folha seca, vi fazer chuê, chuá, chuê, 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 chuá. Vi fazer chuê, chuá. Vou ver uma aqui. Uma muito cantada antigamente. Ô Luana, é pandeiro, ô Luana, é Pará. Vou querer na samba sentar, ô Dalila samba de pé. Ei, lá no cais da Bahia, na roda de capoeira. Não tem lelê, não tem nada, não tem lelê nem lalá. Ô lai, lai, lá, ô lelê, lai, lai, lá, ô lelê, lai, lai, lá, ô lelê, lai, lai, lá, ô lelê. Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná. E quando você for chamar o Dunga aqui, eu quero estar junto para a gente exatamente fazer um som bacana. Porque o Negão tem um axé, tem assim, essa espiritualidade, né? Essa coisa que encarna. Uma vez um cara chegou, quando nós tivemos uma briga aqui uma vez contra uns caras, depois dessa briga com ele, eu fiquei uns tempo fora e voltei para um evento. Foi o primeiro grande batizado que teve em Belo Horizonte, que o Mão Branca fez. Mão Branca quis, tipo assim, dar um boom nacional e ir para a mídia nacional. Aí ele fez um grande evento. Foi o primeiro batizado de capoeira na CM. Aí, Dunga, inclusive, me emprestou para ele os instrumentos, as atabaques, porque ele não tinha ainda instrumento. Mas ele estava, assim, no momento, querendo sobrepor ao Dunga, sabe? Querendo, assim, ir para a mídia mesmo. O Dunga nunca ligou para a mídia. Dunga, não quero mídia não, quero dinheiro. Sabe? Negócio de propaganda não. Bota o dinheiro aí. Dunga sempre tem que comer. Dunga nunca ligou para a mídia. Aí, nesse evento, ele trouxe um cara chamado Capixaba, que era o terror do Brasil na época. Capixaba estava sendo Bruce Lee da capoeira. Tinha um movimento que não existia na capoeira, que era você pegar o cara por debaixo aqui dentro das pernas e jogar de cabeça no chão. Chama queda de ombro. Então, o cara, na ginga mesmo, o cara conseguia te pegar. Isso hoje é banal, né? Mas o cara, primeiro a fazer isso foi esse cara, que era aluno desse Camisa, que é um empresário da capoeira, e Camisa botava ele para ir em todas as rodas do Brasil para bater nos outros. E ele veio nessa roda. Foi aí que aconteceu o grande lance do Dunga virar o Dunga, né? Assim, a referência mundial. Porque nesse evento, na CM, quando nós chegamos já tinha começado. O Dunga sempre gostou de ser estrela, então ele chegava só depois. Ele nunca gostou de chegar antes, para tipo assim, né? Eu sou o Dunga, eu chego depois, né? Essa vaidade dele, assim, é uma vaidade dele, como esses grandes estrelas, né, de qualquer coisa, tem um pouco disso, né? Aí quando nós chegamos na portaria da CM, o cara falou assim, olha, tem um cara aí que está quebrando todo mundo. E estava a nata da capoeira brasileira toda lá nesse evento. Isso foi em 80 e o que, gente? 84, 85, sei lá, por aí. Aí Dunga falou, Barbudo, bota calção, bota o calção. Eu botei o calção, passava óleo no corpo, entrando dentro de um vestiário lá, metendo óleo no corpo. Dunga tal, jogou óleo, tá aquele negócio todo, de calção, e entrando lá dentro. Dunga tinha uma bengalazinha que ele gostava de fazer uma brincadeira de bengala, que ele faz até hoje. Ele gosta disso, né? Aí Dunga de cima, na entrada da cena, assim, tinha um lugar que você chegava do mais alto. Dunga gritou, êêê! Deu aquele berro, né? Todo mundo olhou assim, tá aquele negão todo lumiado, musculoso pra caralho, Dunga era só músculo, né? Forte pra caramba, de calção, todo lumiando.
E o barbudo de calção, de bota, né? Aí todo mundo olhou, o Dunga falou, chegou o mestre Dunga! Já pra você ver a guerra de nego, o cara é foda. A diferença dele era isso aí. Era sugesta, já para derrubar psicologicamente. Isso é dele, isso é dele, certo? Eita! Todo mundo olhou e falou, chegou o mestre Dunga, para batizar mestre. Aí, pô, é foda, né? Aí você tem que ter muita coragem. Tem cara, um negão que fala isso, né? O Capixaba tinha tido um evento no Rio, um ano atrás, que eu fui representar o Dunga. Foi um grande encontro, foi o maior encontro de capoeira que houve na história do Brasil. E eu conheci esse Capixaba, tal, conhecemos, sabe? Só que quando ele viu o Dunga, ele, assim, doidão, cara boa pinta, assim, aqueles cara filho de papai lá em Vitória, só que o mestre dele era do Rio, camisa, ele chegava assim, impressionava o cara, né? Ele veio pro lado do Dunga. E o Dunga começou, aí o Dunga começou a dar uma esquentada no corpo já para entrar na roda quente, com a bengala, pá, aquele negócio todo. O Capixaba veio. Diz o Capixaba que ele veio para me cumprimentar, mas isso não foi. Ele veio já para encarar o Dunga, que o Dunga chegou desafiando. Aí eu vim atrás do Dunga, protegendo ele aqui. Ainda falei, Dunga, você não quer que eu entre jogando primeiro? Tal, que é o meu papel, como contramestre. Não. Ele estava possuído. Aí que eu falo da questão da ancestralidade. Ali, com certeza, veio toda uma carga bacana para proteger ele e para dar ele aquela coragem e aquela coisa toda. E aí, quando o Capixaba chegou, o Capixaba já veio tentando pegar na queda de ombro. Já veio puxar para o baixo do Dunga. Já. Quando ele fez isso aqui, o Dunga pegou a cabeça dele aqui e deu 2 joelhadas nele. E deu a baiana nele, que é um dos golpes mais velhos da capoeira, a baianada. Aquele você pegar o cara pela perna e jogar no chão. Dunga pegou ele, que é uma das coisas que o Dunga fazia com mais velocidade. Dunga derrubou ele e montou em cima do pescoço dele, como se fosse essa montaria hoje aí de jiu-jitsu. Isso no instinto, né? E deu uma cabeçada e ele apagou. E começou a sangrar. O Dunga tirou a camisa dele, vestiu, falou, a partir de hoje eu sou grão-mestre, que eu batizo o mestre. Quando nós olhamos aqui, meu irmão, os irmãos desse cara que era a polícia, que estava lá, juntou em cima de nós mais de 200 e tomando, tá no vídeo, tá lá, entra no YouTube, você vê lá, evento 88, Dunga, então você vai ver. Tá o Dunga aqui, tá eu barbuda de calção, pronto aqui, mostra, a TV Manchete começou a mostrar isso a nível nacional, e eu e Dunga conseguimos vazar, eu entrei debaixo de um carro, o Dunga foi parar numa favela correndo, e a polícia atrás, e a gente trabalhava na Lidô nessa época. E os caras começaram a nos ameaçar dentro da Lidô, vindo lá de Vitória, a polícia, respondendo processo para disso. E o negão esse dia ele falou que era grão-mestre, que ele batizava mestre. A história é uma parte da história, né? E está registrado. Muito bom ver essa versão sua da história como alguém que estava lá. Eu estava lá, e a história é essa. Só que aí está o ponto que eu falei. O Dunga tem 1,70 m de altura. Ele é aquele cara que tem um porte físico bacana, não por musculação, mas porque é genético dele, e ele, muita capoeira, ele botou o corpo dele bacana. Aí um tal de mestre Touro, que é um dos mestres mais influentes do Rio de Janeiro, hoje tem até uma estátua dele numa praça importante do Rio de Janeiro, que chama Mestre Touro, já velho, que era muito amigo nosso, ele vinha muito aqui. Porque a capoeira tinha isso, tipo, Touro era tipo Dunga aqui, cara simples, favelado e capoeira de rua. Aqui tinha capoeira da Zona Sul, que era lá na Travassi, que era o macaco branco, é outro macaco da ginga, que depois foi auxiliar de Pelé, naquela época do mensalão houve um problema, teve que esconder e tal. E ela só dava aula para os caras mais ricos. E Touro, Camisa chamou Touro lá para perguntar que Simão Branca tinha feito essa armação para a gente bater no Capixaba, que era o principal aluno do Camisa. O Mão Branca ficou preocupado porque o Mão Branca estava indo muito ao Rio, porque o Mão Branca veio do Rio para cá. E o Camisa aprontar para ele, responsabilizando ele por ter acontecido esse fato. Aí o Mão Branca chamou o Touro para ir lá no Camisa com ele. Isso que ele me contou foi para o Touro. Aí o Touro foi, em frente ao Camisa. O Camisa falou, mas quem é esse moço, esse tal de Dunga? O Camisa já é o nível que eu te falei, empresarial. É outra coisa, né? Quer dizer, o Dunga é aquilo que você vê ali, né? Aquele espiritualmente falando, o outro já é dinheiro, é empresário. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Aí o Touro falou com ele, que tamanho é esse homem? O Touro falou assim, ó, ele tem 1,70 m, mas quando ele entra na roda, ele passa a ter 2,5 m de altura. Ele cresce.
ele vira um guarda-roupa duplex. Mas como assim? Ele é o Pastinha e Bimba junto, só falou isso com ele. Isso o Touro me contou. Aí o Camisa, quer dizer, isso é um peso para a Camisa, porque a Camisa tenta botar o nome dele em evidência, ele põe como assim, um dos mais importantes da capoeira, sem dúvida, de todos os tempos, mas como empresário. E o Dunga não, o Dunga é como capoeirista, é sentimento, é sensibilidade, é coração de capoeira. Dunga vê uma criança na roda, ele chora, Dunga chora. Ele vê uma pessoa passando fome, levar para casa. A casa do Dunga morava 30 pessoas, pobres, mendigos, levar para casa. E os outros não são, os outros são empresários da capoeira. E o que incomoda eles é porque eles não conseguem ter isso que o Dunga tem, né? É esse carinho com todo mundo, igual você falou, que todo mundo que passa aqui fala o nome dele. Você está entendendo? Porque ele tem isso aí, essa energia, né? A pele é negra, negra como a própria noite, onde há marcas de açoite, por onde o sangue jorrava, por onde o sangue jorrava. Meu braço é forte, como era forte o tronco, onde o negro fraco e pronto, amarrado lamentável, amarrado lamentável. Não é revolta, lembrar o que passou, pois na vida tudo passa e o tempo já apagou, e o tempo já apagou. Não é revolta, lembrar o que passou, pois a vida tudo passa e o tempo já apagou. Mas é que nas noites de lamento, quando meu birimbau chora, parece que vejo agora, ainda posso escutar, ainda posso escutar um soluço, um lamento, um barulho de corrente, dá vontade de chorar, dá vontade de chorar. Oi, a chora, chora meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeira. Oi, a chora, chora meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeira. Mas é que nas noites de lamento, quando meu birimbau chora, parece que vejo agora, ainda posso escutar, ainda posso escutar um soluço, um lamento, um barulho de corrente, dá vontade de chorar, dá vontade de chorar. Oi, a chora, chora meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeira. Oi, a chora, chora meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeira. 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 Adeus, adeus, boa viagem, eu vou me embora.